Graziella, eu estudo na Escola Instituto Nossa Senhora dos Anjos, em Abaetetuba, e sou aluna do professor Ângelo Góes. E é por isso que hoje eu vos apresentarei uma videoaula que estará servindo como critério de avaliação para a minha nota do último bimestre. Eu vou falar sobre as regiões hidrográficas, quais são as principais aqui do Brasil e suas características. Uma região hidrográfica, primeiramente, ela é uma bacia hidrográfica ou um conjunto de bacias que apresentam características naturais e socioeconômicas semelhantes, ou seja, elas são parecidas naturalmente e apresentam critérios de venda e econômicas similares. Já uma bacia hidrográfica, ela é uma área drenada por um rio considerando suas nascentes e afluentes, ou seja, um rio maior ou um rio principal, onde desagam e nascem rios, possuem afluentes. Por exemplo, o rio Amazonas, ele é o rio principal de uma bacia e apresentam afluentes como o rio Tapajós e o rio Xingu. Esse conjunto, o rio e seus afluentes, eles vão formar uma bacia. E essa bacia, ela vai estar formando uma região hidrográfica. Existem outras regiões que elas são formadas por mais de uma bacia, por exemplo, a do Atlântico Leste, a do Atlântico Sudeste, a do Atlântico Sul. De acordo com o governo, existem 12 bacias, 12 regiões hidrográficas no Brasil. E sendo que 7 dessas, elas são consideradas principais por apresentarem um rio principal, ou seja, uma única bacia. As outras 5, elas são um conjunto de bacias próximas e com aquelas características semelhantes. Essas 7 regiões hidrográficas, que apresentam apenas um rio principal, apenas uma bacia, são a região hidrográfica do rio Amazonas, a do rio Tocantins-Araguaia, a região hidrográfica do Paraguai, do Uruguai, do Parnaíba, do Paraná e de São Francisco. E são essas que nós vamos estudar hoje. Como eu falei para vocês, existem 12 regiões hidrográficas no Brasil, como as quais vocês podem ver no mapa que está aparecendo agora para vocês. E nós vamos estudar 7 delas hoje, por serem consideradas as principais e serem as mais buscadas em prova como o Enem. Vamos começar falando da região hidrográfica do rio Amazonas. Essa região, ela apresenta aproximadamente 1/5 de toda a água doce do Brasil, e é por isso que ela é considerada a maior região hidrográfica do Brasil, apresentando como seu principal rio o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em extensão e volume da água. Suas nascentes, eles vêm do Peru, onde essa bacia vai por outros países vizinhos, e é por isso que ele apresenta muitos afluentes de grande porte em ambas suas margens, ou seja, dos dois lados, sendo que essas águas elas vêm do escudo das Guianas, da Cordilheira dos Andes e no escudo brasileiro, como o rio Tapajós e o rio Xingu. Esse rio, o rio Amazonas, ele apresenta época de cheia e época de estiagem, sendo que nessas épocas de cheias ele costuma inundar regiões de florestas mais próximas. Nas últimas décadas, essa bacia hidrográfica do rio Amazonas, ela vem sido muito utilizada de forma considerada polêmica, com a construção de várias usinas hidrelétricas, sendo que vale destaque para a usina hidrelétrica do Belo Monte, no rio Xingu. A segunda região hidrográfica estudada por nós será a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia. Ela ocupa 10,8% do território nacional, sendo considerada a segunda região hidrográfica maior do Brasil, ocupando áreas do estado de Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Como eu disse, ela é considerada a segunda maior do Brasil em questão de vazão e área, e tanto o rio Tocantins quanto o rio Araguaia, eles nascem no Planalto Central brasileiro, onde eles seguem em direção ao norte paralelamente. O rio Araguaia, ele destaca-se por situar a maior ilha do mundo, a Ilha do Bananal, que em época de cheia ele consegue inundar 80% da sua área. Já o rio Tocantins, ele destaca-se por ação antrópica, ou seja, do homem, com a construção de uma usina hidrelétrica, que é a usina hidrelétrica de Tucuruí. A terceira região hidrográfica estudada por nós será a do Paraná. Ela ocupa 10,3% do território nacional, além de que nela está localizada 30% da população do país. Ela destaca-se pelo intenso desenvolvimento econômico e abrange 6 estados e um Distrito Federal. Essa região ela recebe muito destaque por ser a maior região em produção de energia elétrica e merecendo destaque, ou tendo destaque, a usina hidrelétrica de Itaipu, que por muito tempo foi considerada a maior do mundo, perdendo esse posto apenas para a usina hidrelétrica da China, a Três Gargantas.
Tratando-se de trechos navegáveis, essa região ela destaca a hidrovia Tietê-Paraná. O Rio Paraná ele é o segundo maior rio do Brasil e tem seus trechos iniciados no Planalto Central. A próxima região estudada por nós será a do São Francisco. Essa região ela abrange 6 estados e um Distrito Federal e apresenta um bom aproveitamento hidrelétrico, com várias usinas hidrelétricas instaladas na região. O principal rio dessa região é o Rio São Francisco, que tem suas nascentes em Minas Gerais, desaguando na divisa do estado de Sergipe e Alagoas. É o maior rio inteiramente ou exclusivamente brasileiro, situado totalmente no território brasileiro, e ainda recebe destaque por sua navegação fluvial, embora o Velho Chico, como chamam os sertanejos tratam, ele apresentar vários problemas ambientais. A próxima região estudada por nós será a do Paraguai. Da sua totalidade, 33% está localizado no território brasileiro, sendo que o restante se divide nos territórios da Argentina, da Bolívia e do Paraguai. Essa região não apresenta um grande potencial hidráulico, por isso não tem muitas usinas hidrelétricas. Ela destaca-se mesmo pelas lagoas temporárias que possui, já que quando essas lagoas baixam, fica uma camada de nutrientes no solo. Isso ajuda na fertilidade deste, com o crescimento dos pastos para a alimentação do gado. O Rio Paraná, que é o principal rio dessa região, ele também tem seus nascentes no Planalto Central e também está ameaçado de assoreamento do seu leito. E esse problema ambiental coloca em risco um dos maiores ecossistemas brasileiros, com um expressivo potencial turístico e riquíssima biodiversidade, que é o Pantanal Mato Grossense. A próxima região estudada por nós será a região hidrográfica do Parnaíba. Essa região consiste em uma região com muitas diferenças no seu desenvolvimento socioeconômico e em relação à própria disponibilidade hídrica da região. Ela encontra-se no estado do Piauí e um pouco nos estados do Maranhão e do Ceará. É a região que apresenta os aquíferos com maior disponibilidade hídrica do Nordeste e o Rio Parnaíba é o principal rio dessa região. Ele tem seus afluentes a Jusante de Teresina, no Piauí, e eles são perenes e abastecidos por águas da chuva e águas subterrâneas. A próxima região hidrográfica estudada por nós será a do Uruguai. Essa região ela apresenta significativo potencial hidrelétrico, destacando-se também em função das diversas atividades agroindustriais que se desenvolvem nessa região. O Rio Uruguai, que é o principal rio dessa região, ele está presente em 2% do território brasileiro e origina-se na confluência do Rio Canoas e Pelotas, seguindo na direção leste-oeste na divisa dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. No decorrer do percurso que ele faz, ele passa por diversas formações fitogeográficas originais, como a vegetação rasteira herbácea, bem como a floresta das araucárias e a floresta atlântica. Então, gente, eu fico por aqui, agora que nós já conhecemos as 7 principais regiões hidrográficas do Brasil e o que é uma região hidrográfica, e eu espero que vocês tenham conseguido me acompanhar. E no final do vídeo eu vou deixar uma referência de um site para quem quiser mais um fundo que eu gostei muito e que lá tá bem completinho. Obrigada!